com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, abram suas Bíblias no Salmo 119, dos versos 9 ao verso 16. Nossa versão, como os irmãos sabem, é a NAA, Nova Almeida Atualizada. E se a sua versão estiver diferindo um pouco, não vai mudar o sentido, mas se você quiser acompanhar como tal, pode acompanhar a projeção aqui na frente. Hoje eu não vou dizer que os que estão em casa podem acompanhar, porque houve um problema aí, acho que desde a última quarta-feira, quando houve aquela queda de energia, não sei se houve problema nos equipamentos da internet e as meninas não estão conseguindo transmitir hoje pela manhã o culto. Esperamos que no culto da noite tudo esteja regularizado. O Salmo 119, verso 9 em diante, diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Pedimos que tu fales aos nossos corações, que tu faças aquilo que eu não posso fazer, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ó Senhor, rocha minha e Senhor meu, oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós começamos na semana passada a série de mensagens intitulada Lâmpada para os meus pés. Reflexões no Salmo 119. Nós já vimos que o Salmo 119 é um acróstico, ou seja, ele tem e aí o acróstico não apenas no início das frases, mas das estrofes. Ele tem as estrofes iniciadas, cada estrofe de 8 versos, pelas letras do alfabeto hebraico. E por isso é que são 22 estrofes, porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. Nós vimos na semana passada que o salmista estava refletindo sobre os preceitos de Deus e de como a observação dos ditos preceitos resulta em uma vida feliz. E foi isso que ele falou na primeira estrofe, que é iniciada com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Nós vimos ainda que ao término daquela primeira estrofe, ele deixou clara a sua decisão de cumprir os decretos do Senhor, e sabedor de que temos uma natureza que falha, e ele fez questão de dizer isso quando suspirou: quem dera meus pés fossem firmes nos teus caminhos. Sabedor disto, ele clamou para que o Senhor não o desamparasse. Ou seja, se nós quisermos cumprir baseados apenas nas nossas forças, nós iremos falhar em muitos momentos, mas se o Senhor for presente em nossas vidas, certamente conseguiremos cumprir todos os preceitos esculpidos em sua palavra. Nesta segunda estrofe que nós acabamos de ler, que é iniciada pela letra Gimel, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, ele fez uma pergunta que está ligada diretamente às reflexões da estrofe anterior. Sobretudo, aqui eu falei sobre a decisão que ele tomou de cumprir os decretos do Eterno. Então,
no verso 8º, ele diz: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. E aí ele inicia a segunda estrofe perguntando: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Nós vimos também no sermão passado, apenas para contextualizar, que antes de este salmo ser um conselho para os leitores, um conselho em forma de poesia, antes disto, ele é uma reflexão. Tanto é assim que o salmista, em várias ocasiões, e nesta estrofe que estamos analisando não é diferente, em várias ocasiões ele tomou, não foi diferente, melhor dizendo, ele tomou decisões relacionadas à prática dos preceitos de Deus por ele próprio. Então ele estava refletindo e sempre que refletia dizia o que ele iria colocar em prática. Nesta estrofe, queridos, isto ficou ainda mais evidente, porque quando ele se refere, pelo que nós podemos inferir aqui, quando ele se refere a como poderá purificar o jovem o seu caminho, este jovem é ele próprio. É como podemos inferir que é ele próprio. Derek Kidner, que é um estudioso, comentarista do livro dos Salmos, afirma que, abre aspas para ele, decorre-se de todas as orações nos versículos em derredor, que é provável que o jovem seja o próprio salmista em primeiro lugar. Versículos em derredor, meus amados, aqui nós podemos nos valer de vários, e apenas para que tenhamos uma ideia de que ele está se referindo a ele próprio, vejamos o que diz os versículos 99 e 100. 99 ele diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos seus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então, na verdade, o jovem aqui, pelo que se pode inferir, ele próprio, é como se ele estivesse conversando com ele. E se ele dissesse assim: afinal, como é que eu posso me manter puro? Ele estava agindo de forma semelhante como muitas vezes nós agimos. Não sei vocês, mas acho que sim. Mas muitas vezes nós conversamos com nós mesmos. E eu, de vez em quando, me pego repreendendo a mim mesmo. E eu repreendo: mas tu é burro, Walter. Deixa de ser idiota. Muitas vezes, não sei se vocês fazem isso, porque também cada doido tem sua mania. E todo mundo sabe que eu tenho minhas loucuras. Mas o salmista estava exatamente perguntando isso para ele mesmo: como é que eu posso manter puro o meu coração, o meu caminho, o meu caminhar? E a pergunta por ele formulada, segue-se a resposta. Ele próprio deu a resposta: observando-o segundo a tua palavra. Ou seja, em outras palavras, conformando a sua vida à palavra de Deus, agindo de acordo com a palavra de Deus, refletindo nesta palavra e cuidando para aplicá-la às diversas situações cotidianas. A palavra de Deus, meus amados, não é um compêndio de regras religiosas, como muitas pessoas podem pensar. E muitas pessoas pensam um livro religioso. Ainda domingo passado, na aula da turma que eu e Daniel somos professores, Daniel estava dizendo isto. Tem gente que olha para a Bíblia como um livro religioso. Agora pela manhã nós estávamos vendo, trata-se de um livro histórico, é a palavra de Deus, a palavra viva, revelada, mas mas é uma obra literária, não é simplesmente um compêndio de regras religiosas. É uma obra literária inspirada por Deus, e aí ela tem prescrições para todas as situações de nossas vidas. E era sobre isso que o salmista estava refletindo: como é que eu posso purificar? Só tem uma forma. Em outras palavras, ele está dizendo assim: se eu ler livros de autoajuda, pode me ajudar, mas não é o suficiente. Se eu consultar
os psicólogos, os sociólogos, os ólogos da vida podem me ajudar, mas não é suficiente. A única forma de eu, de fato, manter puro o meu caminho é se eu observar a palavra de Deus e cumpri-la, viver de acordo com a palavra do Deus eterno. Porque a palavra de Deus é um manual para a vida. É interessante que a gente fala sempre nisso, né? Manual. A Bíblia é um manual, mas, como eu já disse aqui em outras oportunidades, o grande problema é que a gente não costuma colocar em prática, a gente não costuma nem ler manuais, né? Ou você compra um celular e vai ler o manual primeiro para poder usar. Não, você não lê. E mais, quando você tem uma dúvida, você vai para os reviews, né? Vai ver os comentários. Mas a vida, queridos, não se resolve observando reviews. Até ajudam. Você vai no YouTube e vai ver alguns fantásticos homens de Deus e mulheres de Deus ensinando. Também vai ver um monte de heresia. Por isso que não se resolve assim. A vida se resolve aplicando-se a palavra de Deus a ela. Os princípios de Deus. Ela é um manual para a vida, ela tem prescrições para todas as ocasiões. Ela narra como a humanidade, por exemplo, foi criada e qual o propósito da criação. As pessoas vivem especulando, não é? Por que é que eu nasci? Não sei para que eu nasci. A Bíblia diz o porquê da criação. Ela ensina que a humanidade tem uma natureza mista, formada por uma parte material e outra imaterial. Ou seja, tem um corpo que a gente precisa cuidar, precisa se alimentar, precisa fazer exercícios, precisa fazer exames médicos, precisa tomar remédio para se manter saudável, mas tem também o lado imaterial, o espírito, ou para alguns a alma, que precisa também se alimentar, precisa fazer exercício. E a alimentação é a palavra de Deus, é a oração, o exercício é a comunhão com Deus, a prática de tudo isso, o culto a Deus. E quando nós observamos o que ela nos ensina, então nós temos caminhos prescritos para seguirmos. Por isso é que ela nos prescreve, inclusive, como devemos nos relacionar com Deus, e também prescreve como devemos nos relacionar com as pessoas. E se você observar todas as regras que existem, isso você aprende, se você algum dia decidir fazer o curso de Direito, na primeira aula você já vai aprender que as leis emanam da vontade de Deus. E se você observar toda a regra que tem base bíblica. Toda a regra está baseada em não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Então você usa um cinto de segurança. Onde é que está dizendo na Bíblia que tem cinto de segurança? Está dizendo que a vida foi criada por Deus e só Deus pode tirar. Então você não pode andar por aí sem se proteger, porque a vida não é sua. Não foi você que criou, então você não pode dispor. E aí é o princípio da lei dos homens. A vida é um bem indisponível, você não pode dispor dela. Mas esse princípio está baseado em quê? Na palavra do Senhor, no fato de que quem deu a vida foi Deus e só quem pode tirar é Ele. Não matarás. Portanto, a Bíblia é o único código de conduta apto a conduzir uma pessoa pelo caminho da retidão. Foi esta conclusão que o salmista chegou quando disse: como poderá o jovem manter puro o seu caminho? E aí é a conclusão dele, observando a palavra de Deus. Então, veja de início que ele deixou claro que a sua busca pelo Senhor, se nós observarmos aqui, só voltando um pouquinho mais, é bom que se diga que, embora ele tivesse o desejo de andar segundo esse princípio, e chegou a essa conclusão, de andar segundo a palavra de Deus,
andar segundo os preceitos do Senhor, ele também entendia que poderia falhar nesse desiderato, como nós vimos na semana passada. Por isso mesmo é que o que ele tinha dito no versículo 8º, após tomar a decisão no versículo 8º, que iria cumprir os decretos de Deus, ele ponderou: não me desampares jamais. E aí, no verso 8º. E aí no verso 10, depois de decidir de novo como é que pode manter puro o jovem o seu caminho, observando a palavra do Senhor, no verso 10, ele diz: de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Mais uma vez, vem aqui o entendimento de que, se dependesse somente dele, ele iria falhar. E aí ele deixou claro que a sua busca pelo Senhor não foi algo dividido, meus amados. Aqui no verso 10, não foi algo dividido. De todo o teu coração, de todo o coração te busquei. Ele agiu como o Senhor já havia prescrito lá em Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, o Senhor disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deus não nos quer pela metade. Deus não nos quer divididos. E o salmista deixou isso claro no verso 10, que ele não tinha se dividido. Ele buscou Deus de todo o seu coração. Ele se dedicou à busca pelo Senhor, não permitindo que os projetos de vida profissional, por exemplo, ou o casamento, ou o lazer, ou as riquezas, fossem um empecilho para que ele buscasse a Deus. Ele não permitiu que essas coisas fossem colocadas entre ele e o relacionamento com o Eterno. Porque, infelizmente, queridos, acontece isto. As pessoas são cristãs, mas sempre tem algo entre elas e Deus. Sempre tem o trabalho em primeiro lugar, sempre tem o lazer em primeiro lugar, sempre tem o esporte em primeiro lugar, sempre tem as riquezas em primeiro lugar. Sempre se coloca uma coisa entre Deus e a pessoa. E a lição do salmista aqui é que nós devemos buscar Deus por completo. Essas coisas que eu citei são importantes? São. E eu não estou dizendo que temos que deixá-las de lado. Não estou dizendo que você tem que abandonar a sua profissão. Mas quando é que a profissão se torna um problema? Quando ela é priorizada, em detrimento do relacionamento com Deus. Eu não tenho tempo para orar, que eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, que eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo de ir na igreja, que eu tenho que trabalhar. Então a profissão está sendo priorizada. Quando é que as riquezas se tornam um problema? Quando elas são colocadas entre o crente e o relacionamento com Deus. Não, eu não vou fazer isso, aquilo outro, porque eu vou perder dinheiro e eu não posso. Então a gente tem que saber separar o que é de Deus e o que é do mundo. Queridos, na vida do cristão não existe essa questão de o secular e o sagrado. Tudo é sagrado, tudo, absolutamente tudo. A profissão é sagrada e é um ministério. Se eu encarar a minha profissão, às vezes eu digo, eu tenho o meu trabalho secular apenas para as pessoas saberem que eu tenho um outro trabalho, mas para mim não tem nada de secular, é sagrado. Se eu não encarar a minha profissão como um ministério, então eu estou separando de Deus. Se eu não encarar o meu dinheiro como algo que pertence ao Senhor, eu sou só administrador, então eu estou separando de Deus. Se eu não encarar o momento que eu estiver no estádio ou em casa torcendo pelo meu time com um momento que faz parte da minha vida cristã, então eu estou separando aquilo de Deus. Tudo é sagrado. Aliás, voltando para a profissão, muitas vezes é o ministério que você vai ter. É o ministério onde Deus vai lhe usar. Já pensou um médico que separa o lado, suponhamos, e é apenas uma suposição, viu, queridos? Não estou acusando ninguém de nada. Mas suponhamos que o cara é médico e é crente.
Não, aqui eu sou médico, aqui é minha profissão secular. Então ele não vai fazer aquilo para agradar a Deus, corre o risco de fazer coisas que não estão prescritas na palavra de Deus. Já pensou um médico crente fazendo aborto? Não, mas aqui é minha profissão, a não ser que seja um aborto necessário, que às vezes existe. Não é? Já pensou o Léo, desse tamanho que ele é, aí ele está lá no trabalho dele, lá, não, aqui Senhor, aqui eu sou Léo, da Guarda Civil. Eu não sou, aqui não tem nada a ver com crente, vou meter a mãozada nesses cabas daqui, vou sair quebrando tudo, porque é minha profissão. Não existe isso. Em todos os lugares, não estou dizendo também que porque ele é crente ele vai deixar bater nele, vai apanhar, é legítima defesa, é outra coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é que não existe essa questão de o que é secular e o que é sagrado. Tudo é de Deus, absolutamente tudo. Eu tenho que encarar assim. Se eu faço essa divisão, eu estou colocando algo entre mim e o relacionamento com Deus. Por isso que o salmista disse, eu te busquei de todo o coração. De todo é por completo. É em toda a situação. Deus está presente em todos os momentos. Mas apesar disto, apesar de buscar Deus de todo o coração, ele sabia, como deixou implícito no versículo 5, quando ele diz, quisera eu que os meus pés fossem firmes nos teus caminhos. Ao dizer isso, ele sabia que poderia falhar na observação dos decretos de Deus. Sabia, e todos nós sabemos disso. Por esta razão é que ele pediu, no verso 10 ainda, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Não deixe que eu me desvie dos seus mandamentos. E após dizer isto, ele enfatizou uma vez mais o quanto buscava o Senhor com todo o seu ser, no verso 11. Ele disse, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a única forma, meus amados, de agradarmos Deus. É quando nós conhecemos a palavra de Deus, temos o hábito de conhecer, de amá-la, e a colocamos em prática em nossas vidas. Um cristão deve sempre estar meditando na palavra de Deus. Sempre, sempre. Tem que ter tempo para isto. É interessante como nós perdemos tempo com tantas coisas, não é? Eu não leio porque eu não tenho tempo. Se fosse Everton, no meu lugar, diria, o que é que você faz entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã do outro? Eu durmo, o tempo você tem, você está dormindo. Everton diria assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes no ônibus, quantas vezes a gente vai no ônibus, no celular, olhando TikTok, outras coisas. No celular tem a Bíblia, poderia estar lendo ela lá. Quantas vezes a gente não está trabalhando bem agoniado, trabalhando, seja em casa, na cozinha, seja no trabalho, seja tal, aí vai lá, pega o celular, olha as coisas, tal, responde, tal, bota lá, volta. Acha tempo para isso. Mas não achamos tempo para ler a palavra de Deus, nem para orar. Só há uma forma de nós, segundo o salmista, agradarmos o Senhor, é guardando, não pecarmos, sobretudo, é guardando a palavra dele no coração. E aí, uma vez mais, eu recorro a Derek Kidner para dizer que o termo traduzido por palavra aqui deriva do verbo dizer, em hebraico, que pode ser traduzido por promessa. Deus disse, Deus prometeu. Então, em alguns momentos aqui vai ter palavra mesmo. Em outros momentos a palavra utilizada no original é promessa. E aqui, segundo Derek Kidner, ele está dizendo, eu guardo as tuas promessas. E por que isto, queridos? Às vezes você está numa situação tão delicada, mas se você tem conhecimento da palavra de Deus e das promessas nela esculpidas, você acaba por ganhar ânimo, e ao invés de reclamar, ao invés de dizer o que não devia, segue em frente. Nós devemos lembrar ainda que estamos analisando uma poesia. O Salmo é uma poesia, aliás, o livro dos Salmos é um livro de poesias hebraicas. E ainda que não tenhamos as conjunções
ligando um verso ao anterior, ou o verso posterior ao anterior, essa ligação é implícita na poesia, né? E por isso que na sequência do discurso a gente vê que um versículo tem a ver com o outro, ainda que não esteja muitas vezes ligado por uma conjunção. Então, o verso 11 é um complemento do arrazoado presente no verso 10. É como se ele tivesse, juntando os dois, é como se ele tivesse escrito o seguinte: não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, porque eu guardo a tua palavra ou promessa no meu coração para não pecar contra ti. Ou é como se ele estivesse dizendo: é exatamente por isso, Senhor, porque eu guardo, é exatamente por isso que eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Portanto, não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos, me ajude a alcançar esses objetivos. Não pense que nós somos os bambambãs e que conseguimos, por nossas forças próprias, conseguir. Não conseguimos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. E seguindo esse raciocínio, o salmista arrematou: ensina-me os teus decretos, ó bendito Deus, no verso 12. Ensina-me os teus decretos, isto é, me ajuda a entendê-los. Me ajude a vivenciá-los, entendê-los para vivenciá-los, para que eu possa colocar em prática na minha vida, aplicá-lo corretamente na minha vida, sem religiosidade, sem legalismo, que eu possa vivenciá-los com o objetivo de te agradar, Senhor, de não pecar contra ti. Não deixe que eu faça interpretações equivocadas ou extensivas da tua palavra, fazendo prevalecer a minha vontade. Me dê a graça de compreender as tuas prescrições. Tudo isso está implícito no ensina-me, Senhor. Ensina-me. Os juristas, meus amados, quando analisam as leis, falam muito no espírito da lei. Você vai ver isso demais. Ainda domingo estávamos aqui conversando, quando terminou o culto, um casal me procurou para dizer: pastor, aquele processo que nós tínhamos da nossa empresa lá, que estava na turma de uniformização, a turma tem 9 juízes e nós já tínhamos 5 votos contra, ou seja, já tínhamos perdido, né? Mas é interessante que os advogados diziam para eles: aqui não tem mais jeito, a gente já perdeu, e ela dizia: não terminou ainda, Deus está no controle. Mas como? É negócio de doido, de crente. É como? Onde é que 4 ganha de 5? Não terminou ainda. E eram os caras votando e ela orando. E de repente um começou a falar e disse: olha, é o seguinte, o que a lei quer dizer é isso, é o espírito da lei. A lei não quer dizer isso que vocês estão dizendo, não. Se for para estar desse jeito, então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu prefiro parar de ser juiz a partir de hoje. Porque não é isso que a lei está dizendo. E aí os outros que tinham votado contra é mesmo. Tal, aí mudou e eles ganharam. A empresa dos irmãos aqui da igreja ganhou, reverteu, Deus reverteu a situação. Acho que eles vão fazer nesses dias um culto em ações de graças aí. Os juristas falam muito nisso, do espírito da lei. O que é que quer dizer realmente? Não é o que eu quero entender. Não é o que eu quero colocar em prática, é o que o legislador diz. Qual era o objetivo do legislador quando criou a norma? E é isso que se chama de espírito da lei, meus amados. E é por isso que muitos juízes tomam decisões equivocadas e a gente vê tanta insegurança jurídica no nosso país. Porque o cara diz: não é bem isso que quer dizer. Então tem lá na Constituição, dizendo assim no artigo 246 da Constituição: é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Aí os caras lá, ministro que já se aposentou inclusive, não foi bem isso que ele quis dizer. E aí que por homem e mulher está o contexto de família, homem com homem, mulher com mulher. Não é isso que está lá, mas é uma interpretação extensiva, além do que a lei disse.
Aí quando o salmista diz ensina-me os teus decretos, está dizendo assim, me ensine a entender realmente o que o Senhor diz, para eu não fazer a interpretação de acordo com a minha vontade, interpretação que extensiva, e é por isso que a gente tem tantos problemas doutrinários nos dias atuais. Você pega aí pessoas que interpretam, pegam a Bíblia, interpretam totalmente diferente, criam uma doutrina e botam megas igrejas ensinando o que a Bíblia não ensina. E para não correr este risco, é que nós devemos fazer como o salmista: Senhor, que o teu Espírito me ensine. Porque, queridos, quem orienta a nós é o Espírito Santo. Na leitura e no aprendizado da palavra do Senhor. Na interpretação da lei divina, também corremos o risco de fazer interpretações equivocadas, se quisermos fazer de acordo com a nossa vontade. E foi por isso, repito uma vez mais, o salmista pediu: me ensine os seus decretos. Ou seja, me mostre qual é o espírito das suas leis, porque eu não quero fazer interpretações oportunistas que se conformem com a minha vontade. E vejam que interessante, ele concluiu esse pedido fazendo um acréscimo nas razões que embasaram o pedido, que está no verso 13º. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Em outras palavras, ele disse o seguinte: eu tenho propagado todas as consequências que tu disseste que vão ocorrer, os juízos aqui. E isto enfatizava ainda mais a necessidade de aprender os decretos de Deus para não ensinar errado. Eu estava dizendo aqui na aula agora há pouco, você vai ler o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é tido como místico por alguns, e fazem interpretações extensivas, né? Então, quando o João escreveu o livro de Apocalipse, estava se referindo ao que iria acontecer com a igreja da época, com o Império Babilônico, que estava oprimindo o povo na época, com a grande prostituta, que era o quê? A capital do Império Babilônico, Roma. Aí tem gente que diz, o grande dragão, que era o Império Romano. Aí tem gente que pega isso, aí começa, não que nós não possamos aplicar as prescrições bíblicas nos dias atuais, são atualizadíssimas, mas tem gente que diz que ele estava se referindo a fulano de tal nos dias atuais, estava se referindo à igreja tal nos dias atuais. Aqui, Roma. Quem é que está em Roma? Está a igreja católica. Ele estava se referindo à igreja católica negativo. Não tinha nem igreja católica na época. Estava se referindo à capital do Império Romano. Agora, nós podemos aplicar os princípios sim, mas querer interpretar equivocadamente, não podemos e nem devemos. E foi exatamente isso que o salmista disse aqui. Com os lábios eu tenho narrado os teus juízos, mas me ensine, para eu não fazer interpretações erradas, queridos. Então, além de praticar, ou melhor, além de precisar aplicar os preceitos de Deus corretamente em sua vida, este argumento de que ele era um propagador dos juízos de Deus, era também razão para ele pedir ao Senhor que lhe ensinasse os seus decretos. Porque aqueles que anunciam a palavra de Deus, seja em um púlpito, seja em uma conversa com amigos, seja no ambiente de trabalho, seja onde for, não podem dizer o que a palavra não diz. Não podem. E ainda tem gente que diz: Deus me falou isso. Misericórdia. Então, depois de arrazoar sobre a necessidade do aprendizado da lei do Senhor, ele fez uma declaração fantástica, que é difícil, inclusive, de ser vivenciada por muitos, sobretudo nos dias atuais, quando se enfatiza tanto a prosperidade propagada no mundo e pelo mundo. Ele disse: mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas, o verso 14. Relembremos aqui, meus amados, o que consta nos versos 1º e 2º deste salmo. Bem-aventurados são, ou seja, felizes são os que vivem de acordo com a palavra de Deus. São felizes.
A verdadeira felicidade está na lei do Senhor. Então ele disse, mais me alegro, ou seja, a alegria que a prática da tua palavra me traz, sobrepuja em muito a alegria propiciada pelas riquezas materiais. Na verdade, queridos, ele estava reverberando o que consta no Salmo 1. O Salmo 1, no verso 2, diz, ele está falando sobre bem-aventurado aquele que não se senta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, né? E aí ele faz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer é maior na lei do Senhor do que nas demais coisas. Não havia para ele riquezas que trouxessem a alegria que a prática dos preceitos de Deus proporciona. E eu quero ressaltar que no Salmo 1, que o Salmo 1 que diz isso, que o prazer está na meditação da lei do Senhor, não despreza, não critica, não desvaloriza a prosperidade. O Salmo 1, não. É outra falha. Tanto aqui no versículo 3 do Salmo 1, ele diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor, continuando o raciocínio, abre aspas, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. E tem uma tradução que diz que tudo o que ele faz prospera. Então nós podemos inferir que o salmista não estava desprezando as riquezas materiais, queridos. Eu, por exemplo, não creio na teologia da prosperidade, mas eu creio na prosperidade bíblica. São coisas diferentes. Tá certo? Então o salmista não estava desprezando essa prosperidade bíblica, ele estava refletindo no fato de que as riquezas dissociadas da palavra de Deus não trazem felicidade plena. Não trazem. Não trazem. E aí eu posso, já citei aqui inúmeras vezes, eu tenho, por ser pastor e por ser advogado, eu tenho o privilégio de conviver com pessoas de todos os lados, tanto no meio evangélico como no meio empresarial. Então eu chego em casas, às vezes, ou em empresas, mas eu já cheguei várias vezes em algumas casas de amigos meus, que você encontra uma garagem gigantesca com 5, 6 carros importados e nacionais, dos mais belos e tecnológicos que podem existir, mas não tem felicidade na casa. Ao ponto da pessoa dizer, eu não acredito, amanhã já é feriado, tem que ficar em casa de novo, porque não consegue ficar em casa. Mas eu já cheguei em casas. Uma vez eu fui até acompanhado da nossa irmã Ana, que era daqui da igreja, já não é mais, levar umas cestas básicas no final de ano. E cheguei em casa que a mulher nos recebeu chorando, feliz da vida, como Jesus é bom, e ela não tinha onde sentar. Porque as riquezas pelas riquezas, as riquezas dissociadas da palavra de Deus, não trazem felicidade nenhuma. Trazem felicidades momentâneas, mas felicidade plena, não. Em contrapartida, a prática da palavra de Deus, mesmo que não existam riquezas materiais, resulta em felicidade plena, porque ela não se exaure aqui neste mundo. Vai continuar para sempre. Aliás, foi isto que o próprio Senhor prescreveu a Josué após a morte de Moisés. Quando ele passou o bastão para Josué, ele disse, não cesse, Josué 1:8, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. O sucesso, a prosperidade bíblica existe, é prescrito na Bíblia. Mas não está baseada apenas em coisas materiais. Ele traz um equilíbrio para as nossas vidas. Então,
Diante dessa constatação, a exemplo do que ocorreu na primeira estrofe que vimos na semana passada, veio a decisão do salmista, que está nos versos 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Então, depois de constatar isso, vem mais uma decisão. É isso, é o que eu vou fazer. Vou ter prazer na tua palavra, vou meditar nos teus decretos, vou ter prazer neles, não vou me esquecer da tua palavra. A conclusão dessas reflexões do salmista, meus amados, foi lógica. Se a maneira de se purificar o caminho é observando a palavra de Deus, se a felicidade plena não está nas riquezas materiais, mas na observação dos testemunhos do Senhor, então deve haver meditação constante nos preceitos e respeito a eles. Deve ser uma prática nossa, queridos, ter tempo para a palavra de Deus. Eu não tenho muito tempo, mas arranje tempo para ler e meditar num versículo. O ideal é que leiamos a Bíblia numa sequência que nos faça compreendê-la. Esse é o ideal. E dá para fazer isso. Aqui nós temos no nosso aplicativo e no site da igreja lá a prescrição para todo dia você ler. Se você seguir aquela prescrição que tem lá no aplicativo ou no site, no final do ano você terá lido a Bíblia todinha. E em 15 minutos de leitura diária, 15, 20 minutos, você consegue ler a Bíblia no ano todo. É o ideal, é que nós meditemos para que possamos respeitá-la, e pelas razões que o salmista já explicitou aqui. E dessas reflexões incertas nesta estrofe, irmãos, podemos resumir que num mundo tão desviado para encerrar, num mundo tão desviado dos princípios de Deus, e numa época que cada vez mais surgem opções para fomentar esse desvio, temos opções das mais variadas, para onde quisermos. Então, numa época dessa, num mundo destes, a única forma de uma pessoa se manter íntegra em seu caminho é atentando para os princípios da palavra de Deus, como o salmista disse. Porque, como eu acho que foi quarta-feira que eu falei sobre isso, o contexto pode ter sido outro, que foi escrito, mas os princípios são os mesmos. A palavra de Deus não é, como eu já disse, um código de regras religiosas. É um manual para a vida. E quando nós olhamos para a Bíblia como um conjunto de regras que visam estabelecer padrões, nós tornamos-nos religiosos. Quando olhamos para ela apenas com esse objetivo. Quando nós a observamos com o objetivo de colocá-la em prática, aí nós viabilizamos a felicidade para as nossas vidas. Por isso que o salmista disse, no verso 14, mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. E no verso 16 ele diz, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. A observação da Bíblia, como regra de fé e conduta, purifica o caminho do observador e traz felicidade. A observação dela como código de regras religiosas, ao contrário, traz peso para a vida do observador. Os religiosos da época de Jesus, por exemplo, quando observavam a lei, exigiam que ela fosse cumprida ipsis literis, à risca. Porque eles entendiam que a atenção às prescrições nela constantes comprovava que quem praticava era piedoso. Então, o que é que eles faziam? Lá no livro de Deuteronômio, Moisés, por exemplo, disse assim, e estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho, assentado em tua casa, quando te deitares, quando te levantares. Amarre elas entre os seus olhos, para que você não esqueça dela.
Isso é uma figura de linguagem para dizer, bote ela no seu quengo. Aí o que é que os caras fizeram? Filactérios. Era uma caixinha que eles criaram, pegava o texto da Bíblia, botava dentro da caixinha e amarrava. Ainda hoje você vê os caras com uma caixinha amarrada na testa lá em Israel. E aí, o que é que Jesus disse? Aí vocês ficam... Tem uns que alargam os seus filactérios. Tinha um que, em vez de botar uma caixinha, botava uma caixona, porque é para mostrar para os outros que é piedoso, que é santo. Era isso que os legalistas da época de Jesus faziam. E aí Jesus, em Lucas capítulo 11, verso 46, diz: ai de vocês, também intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças. Porque é exatamente isso que resulta da religiosidade, sobrecarga. Quanto mais faz, mais eu estou em pecado, e Deus vai me condenar, Deus vai me castigar, tal. É uma sobrecarga terrível. Como diria minha mãe, comparando mal, mamãe sempre queria dizer alguma coisa, comparando mal, é como alguém que mantém uma vida de aparente sucesso financeiro. Então compra carro novo, compra roupas caras, móveis finos, visita restaurantes finos com frequência, sai do culto, onde é o point, vamos para lá. Mas chega um momento que ele fica endividado, porque para dar satisfação ao povo, ele gasta mais do que pode, e aí sucumbe, quebra. Como eu disse, talvez seja uma comparação esdrúxula, mas nós devemos nos esforçar para viver de acordo com os princípios bíblicos, para agradar a Deus e não para mostrar para os outros, como o cara que compra um carro novo faz para mostrar para os outros às vezes. Não estou dizendo que todo mundo que compra carro novo faz por isso, eu estou dando um exemplo, que existem pessoas assim, que fazem questão de mostrar para os demais o que elas não são. A prática da palavra de Deus a Bíblia deve ser colocada em prática para agradar a Deus e não para mostrar para os outros que a gente é mais santo, mais religioso, mais piedoso. De forma nenhuma. Porque Deus nos conhece e sabe que falhamos. Então, quando nós queremos fazer para agradar Ele, Ele nos conhece, sabe que falharemos, mas é gracioso, misericordioso e amoroso. E por isso nos ajuda a não ceder aos desejos da nossa natureza. Por sermos pecadores, e é por isso que a gente sempre ora aqui pedindo perdão a Deus, porque não adianta cultuar a Deus de todo jeito, mas por sermos pecadores, não conseguimos cumprir as prescrições bíblicas se nós dependermos exclusivamente das nossas próprias forças. E por isso nós carecemos da graça de Deus. Se nós quisermos fazer isto, viver segundo os preceitos bíblicos, meus amados, apenas por religiosidade, apenas por isto, ou para mostrar aos demais que somos piedosos, iremos sucumbir da mesma forma que aquela pessoa que vive de aparências financeiras sucumbe. É óbvio que nós devemos nos esforçar para dar bom testemunho. Não é disso que eu estou falando. Mas dar bom testemunho não significa viver de aparências. O bom testemunho resulta de um bom relacionamento com Deus. Por isso, tomando o exemplo do salmista como base, nós devemos decidir viver segundo a palavra de Deus, como ele fez, e rogar a Ele também, como Ele fez, que não nos deixe nos desviarmos dos seus mandamentos, que Ele tenha misericórdia de nós, que nos ajude a meditar e a praticar a palavra dEle. Pai, nós pedimos a Ti que nos dê graça e nos ajude a não apenas conhecer, mas aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Seja conosco e que tomemos a decisão que o salmista tomou de praticar os Teus preceitos, de buscar de todo o coração. Para tanto, ensina-nos a Tua palavra e não nos desampare jamais. Oramos em nome de Jesus. Amém.